E aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Eu sou a doutora Tatiana, aqui da Clínica Saúde Oral, e hoje eu vou bater um papo com o Dr. Léo Bernardes. Tudo bom, pessoal? O Sou o Leonardo Bernardes. Pode se apresentar aí. E faço atendimento aqui com a doutora junto. A especialidade dele é, né, implantes, cirurgias, mas hoje também, né, já há de um tempo, ele tem bastante experiência com harmonização facial, que é uma coisa que é necessária, né, principalmente para as pessoas aí maduras, como eu tenho, né, já com mais de 40, tenho percebido a necessidade aí de alguns ajustes. Então, a gente vai tirar todas as dúvidas em relação aos procedimentos da harmonização. Hoje a gente vê algumas coisas não muito legais por aí, então o trabalho do Dr. Léo, depois a gente vai compartilhar também alguns antes e depois, para que vocês conheçam as transformações que podem acontecer com alguns procedimentos, tá? Então, o primeiro deles, eu acho que é o mais utilizado e mais conhecido, é a toxina botulínica, não é, Dr. Léo? Isso, a toxina botulínica é o Botox, né? Nós utilizamos ela na verdade, para remover as linhas de expressões, né? Todo mundo acaba confundindo um pouquinho o Botox com o preenchedor, que na verdade é o ácido hialurônico, que nós vamos conversar daqui a pouco. E o Botox, na verdade, é indicado para todo mundo, desde pessoas com um pouquinho mais de idade até pessoas jovens. Quanto mais cedo começar o uso da toxina botulínica, o Botox, melhor, porque depois que forma as linhas de expressões, o Botox acaba ajudando. Porém, se você fizer o uso do Botox antes das marcas de expressões aparecerem, é melhor. Eu ouvi falar isso, que o ideal é a gente usar, quando mais jovem, como prevenção, né? Isso. Porque ele paralisa os músculos, então a gente não fica com aquelas linhas de expressão, pé de galinha, né, doutor Léo? Exatamente. E se você usar antes de aparecer essas marcas já que ficam, já quando vocês têm Perto de quê? De uns 30 anos aí? Aproximadamente. Não tem uma regra exatamente, não. E aí não precisa aplicar com tanta frequência, não é isso? Exatamente. A grosso modo, você vai atrofiando um pouquinho a musculatura para perder um pouquinho a potência do músculo que faz as linhas de expressões. E até utilizado também para casos de bruxismo, né? Exatamente. Porque o músculo aqui, né, o masseter de algumas pessoas, ele é muito forte. Eu brinco que é como se a pessoa ficasse na academia ali o dia inteiro, né? Exatamente. Então pode ficar inchado mesmo, dá dor de cabeça, né? O Botox ajuda bastante também, além da parte estética, ajuda também na parte funcional. Exato. Aí o outro procedimento também que é, vamos dizer assim, bem utilizado e que a gente consegue mudanças sutis quando bem indicado e aplicado são os preenchedores, é isso? Exatamente. E o preenchedor já é o ácido hialurônico, né? Ele é diferente da toxina, ele não interfere na musculatura. Ele não paralisa o músculo, não faz nada. A musculatura. Ele só tem a funcionalidade de preencher o espaço mesmo para conseguir ganhar um pouquinho mais deixar mais harmônico. Eu vi uma explicação um dia, né, até de uma dermatologista falando justamente das placas de gordura que naturalmente a gente tem no rosto e com o passar dos anos, essas placas de gordura como se elas fossem se separando e aí a gente vai começando a ter alguns sulcos ali que, né, vão ficando... E aí, na verdade, esses sucos que são formados acabam sendo preenchidos pelo ácido hialurônico. E qual que é o tempo de duração aí? Porque ele é reabsorvido pelo corpo, né? Exatamente. O legal é que se você faz o preenchimento, com o tempo, a cada um ano e meio mais ou menos, o corpo acaba reabsorvendo. Entendeu? Cada paciente, cada pessoa tem a sua forma o seu tempo de reabsorver, né? Mas em média, entre um ano e meio. Legal. E aí, um terceiro procedimento que eu tenho visto bastante aí, que eu acredito que seja uma coisa como se fosse um envelhecimento mais natural, são os bioestimuladores de colágeno, não é isso? Exato. O bioestimulador, ele tem alguns tipos que você pode ser usado. Os mais usados são a base de hidroxapatita e o ácido, né? O bioestimulador à base de hidroxapatita é mais indicado para pessoas mais jovens, que não têm uma perda tão grande ainda. A partir de 30 anos já começa uma perda de colágeno, não é isso? Aproximadamente.
E para as pessoas que têm um pouquinho mais de idade, já é melhor o uso do bioestimulador à base do ácido. Ah, tá certo. E outra coisa que, né, as pessoas sempre perguntam, né, qual a indicação, né, de uma coisa ou de outra? Pode ser feito combinação de procedimentos, assim, de maneira geral. Lógico, precisa fazer uma avaliação de cada caso, né? Exatamente. Porque, por exemplo, tem algumas rinomodelação, né, que eu vejo resultados muito bacanas, até que você postou recentemente. Então, pode ser associado, né? Então, por exemplo, o Botox, meio que a gente tem que fazer, assim, a partir de, sei lá... Ali próximo dos 25, 30 anos já começa a ter linha como prevenção, né? Como prevenção. E se nunca fez, com certeza, 40 anos não vai ter jeito, já vai ter linha de expressão ali, né? Vai ter linha de expressão. É indicado também, porém as linhas de expressões, algumas linhas ainda dá para tirar, porém algumas regiões que as linhas de expressões já estão evidentes em repouso, aí já não tem. Aí tem que preencher daí. Tem que preencher. Ah, sim. E o bioestimulador, ele tem um efeito ali de duração, ele não é um efeito de resultado imediato, né? Como, por exemplo, o Botox, depois de quantos dias mais ou menos que você já... Aproximadamente 2, 3 dias você já vê resultado, porém o Botox, geralmente, nós temos que fazer o retoque, dali uns 10 a 15 dias tem que ser feito um retoque, né? Mas com 3 a 4 dias você já tem um resultado, já começa a ver diferença. E a duração do efeito depende assim, de atividade física, tem algumas coisas que interferem, né? Exatamente. Mas em média... O Botox, acaba dando garantia de 3 meses, né? Mas tem muito paciente que consegue manter... 4 ou 5 meses. Tendo o cuidado de usar um protetor solar, evitar ficar se expondo muito ao sol... atividade física não tem jeito, né? Todo mundo acaba fazendo atividade física, tem que fazer. Mas, em média, de 4 a 5 meses. Ah, legal. Eu acho que, lógico, os cuidados em casa, né? Igual você falou, da pele, do protetor solar e tudo também são importantes, mas esses procedimentos, eles podem ajudar bastante a gente envelhecer, né? Exatamente. Com dignidade. Mas eu percebo isso. Depois dos 40, né, a gente brinca, começa o braço ficar curto, a pele parece que vai, né? Mas a gente tem que se cuidar, mas eu sempre penso que é importante, a gente, ainda mais na área da odontologia, a gente tem que agregar ali, compor, mas não entrar naquele processo de cada vez mais você vê umas transformações muito agressivas, sim, né? Então a linha realmente é de sutileza, né? E buscar sempre a naturalidade. Né? A naturalidade, né? Mais alguma coisa importante que talvez eu não tenha perguntado? Eu imagino que a parte mais importante já foi passado. E o legal é o pessoal acabar vindo procurar a gente aqui se tiver alguma dúvida, fazer uma avaliação. Exatamente, né? Exatamente. E conversar, porque cada caso é um caso. Não tem um planejamento exato para todos os pacientes. O Dr. Léo está sempre aqui conosco de sextas e sábados, Exato. né? Então, uma avaliação, quem tiver dúvida, a gente vai ter um prazer enorme de receber para poder sanar todas as dúvidas. Tá bom? Então, não se esqueça, quem não segue ainda, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, porque esse conteúdo tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Tá bom? A gente te vê no próximo vídeo. Tchau, Léo. Até mais. Até mais. Tchau. Aguardo vocês aqui.